e amor para todos nós. Como nós estamos entrando nos estudos da cromoterapia, é necessário que a gente faça mais ou menos uma recapitulação dos corpos sutis, porque o René Nunes, em todo o seu tratamento, fala sobre eles e a gente fica sabendo, né, sobre chakras, porque senão a pessoa fala, nossa, que negócio é esse de chakra? Tem gente que conversa, não sabe, nunca ouviu falar. Mas que negócio é esse de perispírito, de aura? Ah, eu já ouvi falar, mas do que se trata? Então a gente dá mais ou menos eu vou dar uma recapitulada pequena mesmo, porque senão vai demorar muito para a gente entrar na parte de cromoterapia, que é extensa, gente. Não pensa vocês que é fácil, não. Porque nós vamos tratar de seres humanos, não é de uma pedra, não é de um pedaço de pau. E a gente tem que ter consciência, responsabilidade muito grande nisso. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento. Não vai chegar na hora de, eu faço cromoterapia, vem aqui. E faz o procedimento sem saber às vezes. E não é por aí. Nossa, entra muito da cabeça do cromoterapeuta e da boa vontade daquele que quer ser curado. Bom, o perispírito já foi falado, sem ele não estaria nem eu aqui e nem você aí. Bom, dentro desse fantástico conjunto, vamos encontrar agora o perispírito, sede do espírito imortal e matriz do corpo físico. É excelente a oportunidade que temos para trazer a informação de dois autores espirituais, tradutores perfeitos dos nossos objetivos de chamar a atenção para o estudo desse fundamental corpo etéreo astral, do qual somos modelados. E quem fala em primeiro lugar é Tabajara, o coautor de um dos mais importantes trabalhos a respeito da ciência espírita. Ele tem o livro A Saúde Integral, né, que é um trabalho também psicografado. Bom, diz com efeito aquele mentor espiritual. O perispírito preenche a diferença vibratória que existe entre o espírito e o mundo físico. Sem ele, o espírito não poderia moldar para si um corpo material, assim como sem o concurso de transformadores e fios adequados. A energia elétrica não poderia iluminar as ruas e as casas. Da mesma forma que o corpo físico guarda em sua constituição elementos diversos, também o perispírito é formado por energias de várias matizes, mais ou menos elevados de acordo com o grau de adiantamento do espírito a que serve. Pela simples observação do corpo físico, pode-se deduzir que o perispírito possuirá também algo semelhante a órgãos, isto é, aglomerados de moléculas cuja configuração especial é destinada à execução de funções determinadas. Como é lógico, não pode refletir na matéria que não existe em sua própria estrutura íntima. E tais aglomerados moleculares, evidentemente, são apropriados ao funcionamento na vida extrafísica, promovendo a captação e a assimilação de energias e fluidos necessários à sua manutenção, captação e assimilação, que se processa de modo essencialmente diverso da vida física. Não pode, por isso, ser iguais aos órgãos do corpo denso, mas determinam pelas leis de força que os caracterizam a conformação e distribuição funcional desses últimos, os quais, naturalmente, estão adaptados pela evolução biológica
a execução e as suas funções específicas. Os órgãos do perispírito podem ser lesados pela ação desordenada ou maléfica da mente do indivíduo. O perispírito é um organismo tão sábio que é capaz de corrigir quase todos os descuidos do espírito e obedecer docilmente às leis imutáveis que lhe regulam o intercâmbio entre o mundo espiritual e o material. Este automatismo tão sábio e eficiente transfere-se para o corpo físico em cada encarnação do espírito, a fim de que possam ser controlados os fenômenos que podem dispensar o consciente. E para compreender melhor, basta notar que sobre a ação do automatismo milenário do perispírito, o homem não precisa pensar para dormir ou andar, nem precisa cogitar de promover a assimilação nutritiva e a produção de sucos ou hormônios, dispensando também o controle pessoal dos fenômenos excretivos das toxinas, suores e substâncias perigosas à integridade física. O vosso corpo, neste momento em que são explicados, realiza centenas de funções sem que você seja preciso intervir no fenômeno. Então, foi falado aqui um pouco sobre o perispírito. E se vocês quiserem saber bem quando foi dado os corpos sutis, há um estudo somente sobre o perispírito. É só procurar e aí vocês vão ter conhecimento de tudo que se diz respeito a eles. Porque agora, como eu falei, nós vamos situar em outro estudo. E se nós ficarmos demorando em cada um deles que já foi falado, atrasa muito. Ó, a aura humana também é outra que já foi falada, explicada pelo próprio René Nunes. A aura humana tem representado na ciência espiritualista por todos esses muitos anos um verdadeiro tabu. E justamente por essa razão, toda sorte de especulações tem sido feita, algumas absolutamente imaginárias, outras empíricas e fantasiosas, e uma pequenina parcela com um enfoque mais lógico, que, ao nosso ver, muito perto daquilo que realmente seja possível de existir. Bom, é verdade, devido ao mecanismo da sua própria formação, da aura, e os aspectos que ela toma, quanto à forma, largura, altura, cores, etc. Pessoas abalizadas e muito bem intencionadas têm escrito verdadeiras teses, dando-lhes uma figuração geométrica específica e repetindo sempre com muita ênfase aquelas cores relativas ao sentimento, emoção, que todos já sabemos e que, aliás, não estão erradas, mas que essencialmente não representam a parte principal da aura, mas um fator mais ou menos secundário consequente de posturas mentais e emocionais. Bom, como nós já dissemos também, em outras ocasiões, vamos só apenas rememorizar, voltar a nossa memória, que muitas vezes fica para trás, a gente esquece, Nós vamos dizer sobre o que se refere a ela, antes de entrar nas suas partes, falaremos rapidamente sobre a aura da saúde, porque a aura da saúde vai ser muito falada também na cromoterapia, muito vista. É um campo eletromagnético resultante da simples exudação energética do organismo e que ocupa um espaço de 5 a 8 centímetros de distância do corpo físico. A aura da saúde pode apresentar para os videntes 3 matizes, com a tonalidade rosa esbranquiçado, branco azulado e cinza bem claro. Reflete o estado orgânico da matéria
física. E essa parte aí, gente, é uma das primeiras que a gente faz quando a gente começa a fazer o tratamento na pessoa. E as pessoas que são médicos, que veem cores, já nos falaram. Às vezes aparece um rosinha clarinho, um amarelinho, lindo, né, nessa parte toda. E quando a pessoa, conforme já falei, passa, né, a sua mão, vagarosamente ela vai sentindo, né, o que aquele paciente disse, né, que não estava bem. Às vezes até sem falar, o próprio pessoa que vai aplicar a cromoterapia já percebe. Bom, a aura espiritual está situada no espaço entre 10 a 25 centímetros do corpo físico, né? Recebe esse nome porque aí está alojado o perispírito. Então tem a aura, dentro dela está o nosso perispírito, bem como o nosso corpo duplo etérico. E tem o amarelo claro e luminoso como cor predominante. É o principal campo alimentador do corpo físico. A outra parte da aura, campo da repercussão mental, está localizado entre a aura espiritual e o campo vibratório lá para cima. Nesse espaço, alojam-se as energias negativas produzidas pela mente, acionada principalmente pelo mecanismo da emoção, do sentimento. Não tem um espaço determinado, sendo mesmo de acordo com o volume das energias negativas, liberadas pela mente e as suas cores predominantes. São aquelas mais escuras e agressivas, como vermelho escuro, marrom, cinza, mostarda. O campo da repercussão mental expande-se primeiro sobre a aura espiritual, para depois ocupar áreas consideráveis sobre o próprio campo vibratório. A maioria dos videntes, quando consegue ver a aura, segundo nos informa, estão apenas enfocando uma parte do campo da repercussão mental e não a aura do ser encarnado propriamente dita, né? Porque vocês viram que ela é formada de vários segmentos. E essa que está sendo falada é onde ficam, né, a nossa parte negativa, né? Se nós estamos sofrendo, se nós estamos com problemas físicos, então vai alojando essas energias negativas todas nessa aura. Por isso que as cores são escuras, né? Marrom, verde forte, cinza, e vai enchendo lá em cima nesse campo de repercussão, né? Fica atolado. Agora, logo depois, o campo vibratório. É o espaço que se segue a aura espiritual e o campo de repercussão mental. Situa-se entre 30 a 60 centímetros do corpo. Vocês podem depois pegar uma fita métrica e vocês vão mostrando acima da cabeça, vocês ficam mais ou menos se situando aonde que fica. Ali, então, aloja todas as reservas energéticas, gente, que deverão abastecer a nossa aura. E, por conseguinte, todo o nosso corpo físico. É um espaço muito colorido, pois no seu campo estão as energias luminosas verde, azul, amarela e rosa, que são filtradas na aura cósmica. Aura cósmica, espaço externo, acima de 60 centímetros do corpo. É o grande reservatório energético. É aí que a mente capta as energias para o seu campo vibratório e onde armazena todas as forças que irão suprir as necessidades da matéria física. Sua capacidade está na razão direta do grau evolutivo do espírito encarnado. Esses 5 espaços também podem ser classificados para fins didáticos como aura exterior e aura interior, tomando-se como linha divisória o segmento denominado campo da repercussão mental. Então ela fica no meio, então ela fica dividida entre a interna e a externa, né?
fica entre as duas. Então, gente, como já foi dito, falei muito rapidamente, mas é coisa que já foi vista, que já foi falada, e somente para a gente lembrar aqui, né? Quando for falado, depois que for começar a explicação dos tratamentos. E vai ser muito necessário que a gente saiba onde está, né, o que tem, por que acontece, senão fica difícil entender outras coisas. Por isso que já foi dado bem antes, para quando chegasse agora, nesse momento, a gente já tivesse já algum conhecimento a respeito, né? E depois a gente vai falar também, recordar sobre os chakras, só que não vai ser falado de uma maneira minuciosa, porque já foi falado, viu, gente? A gente vai falar mais ou menos assim, porque há quem não tenha visto ou ouvido falar sobre ele. E há necessidade mesmo de ser falado. E então, nesse momento, então, vamos aguardar para uma outra ocasião.